Quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a caatinga cor de cinza, duvido não ter parado para ficar olhando o verde do juazeiro copado e sair de lá pensando: como pode a natureza, num clima tão quente e seco, numa terra indefesa, com tanta adversidade, criar tamanha beleza? O juazeiro, seu moço, é para nós a resistência, a força, a garra e a saga, o grito de independência do sertanejo que luta na frente da emergência. Oi, gente, tudo bem? Isso aqui é um trechinho de uma literatura de cordel de Antônio Francisco. E o cordel é uma das expressões artísticas brasileiras que, na minha opinião, são mais lindas que existe. Se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer, faz parte da nossa cultura, faz parte de quem nós somos, independente de qual região do Brasil a gente nasceu e vive, tá? E claro, hoje eu tô falando dele, do querido Zizifus Juazeiro, o Juazeiro, pé de Juá, que é talvez ali, dividido com o Mandacaru, que é uma outra que eu quero trazer aqui para vocês, talvez seja um dos maiores símbolos do Nordeste. O Juá, ele dá na Caatinga, especificamente, mas ele também, você consegue encontrar também em algumas regiões de Cerrado, Cerradão. E ele tem uma característica muito interessante e que a gente consegue pensar, por exemplo, nos nossos... Quando a gente fala de inverno lá no hemisfério norte, do pinheiro, que sempre fica verde no inverno, e se a gente transpuser isso para a realidade do Nordeste do Brasil com a seca? Então, se lá no hemisfério norte o gelo e a neve e o inverno é um sinal de morte, para nós aqui, principalmente no Nordeste do Brasil, a seca, o clima seco do chão rachado é o sinal de morte, de fome. E o juazeiro, ele é uma árvore que se mantém, ainda que nessas condições inóspitas da região, ele consegue se manter firme, forte, enorme, reluzente. Então o juazeiro, ele é tão importante na cultura nordestina que ele dá um nome para duas cidades, o Juazeiro do Norte, que fica no Ceará, e o Juazeiro, que fica na Bahia, né? Então tem uma relação muito, muito, muito forte com o Nordeste e é um símbolo de resistência, de força. Por isso que a gente pode trabalhar magicamente com o Juá para pedir isso, né? Para pedir força, para pedir garra, resistência em meio a adversidades. O costume antigo, se vocês pesquisarem lendas sobre o Juá, vocês vão encontrar muitos escritos trazendo que os povos nativos daquela região, daquelas regiões, também tinham essa planta, essa árvore, como um grande ponto de afastar maus espíritos. Então se usar as folhas do Juá. O Juá tem um fruto que é comestível. E a casca do Juá, assim, se doida aqui, gente, quase derrubando as coisas, porque... E a casca do fruto do Juá, as folhas, são muito ricas em saponinas, então dá para ser utilizado principalmente para escovar dente, como um sabão, né, para higienizar o corpo e tal. Então vejam, vocês percebam que para vocês saberem também as propriedades mágicas de uma planta, a gente bebe de fontes como a cultura, né? Então, o que os povos originários tinham para nos dizer, tem para nos dizer sobre aquela planta e quais as propriedades físicas daquela planta. Então, se você tem uma planta que ela é rica em saponinas, por exemplo, a saponina que vai ser encontrada ali por causa das características fitoquímicas da planta, a gente tem que pensar assim, essas características físicas, fitoquímicas, bioquímicas da planta, é uma manifestação física, concreta, material, no plano tridimensional, de energias e questões e forças espirituais, né? Então, nesse ponto, se ela limpa o corpo físico, também limpa os outros corpos, por assim dizer. Se ela afasta as impurezas, as sujeiras, ela também vai afastar aquilo que é impuro, aquilo que é sujo, aquilo que não serve para o nosso viver, por assim dizer. Além disso, bebendo da cultura, bebendo ali da realidade da onde aquela planta nasce, das suas características mesmo, a gente pode dizer que se ela tem toda essa força em meio a adversidades físicas, em meio a adversidades espirituais,
o juazeiro, o joá, ele pode nos auxiliar muito quando a gente precisa de uma força, né? Quando a nossa vida está seca, ressecada, difícil de viver, difícil de se nutrir, a gente pode encontrar o alento no joá. Então é uma planta muito guerreira, muito forte, muito poderosa, mas também é uma planta de nutrição. O fruto do joá alimenta animais, tanto ser humano quanto outros animais também. Então é uma planta extremamente importante, rica, mágica e que eu não poderia deixar de trazer aqui, tá bom? Então é isso, gente. Amanhã eu trago outra plantinha pra gente.